forma cooperativa, como seres humanos, de modo a promover uma maior segurança ambiental, a preservação de nossos recursos naturais e a sintonização com as forças superiores da natureza. A sexualidade adquiriu uma importância cada vez maior ao longo das últimas décadas. A expressão sexual e a adequação de cada indivíduo à própria sexualidade não são questões novas. Elas estão entre nós desde a aurora dos tempos. Todavia, os problemas físicos que agora estão surgindo, devido a conflitos relativos ao nosso apetite sexual, podem produzir uma redução ou um aumento no fluxo de energia através do segundo chakra. A angústia de muitas pessoas em relação às doenças sexualmente transmissíveis pode ser vista como um reflexo de uma preocupação com a sexualidade numa época em que o planeta testemunha a ocorrência de um novo despertar espiritual. Gasta-se tempo demais com a velha questão da sexualidade, associada aos chakras inferiores, e não se dá suficiente atenção aos problemas relativos à busca espiritual, associados ao sexto e ao sétimo chakra. A questão do controle do indivíduo sobre sua própria vida foi importante no passado. Todavia ela talvez seja mais importante em nossa época porque em nenhum outro período da história humana as liberdades pessoais e a possibilidade de subir na vida pelo nosso próprio esforço puderam ser conseguidas tão facilmente na sociedade ocidental. A capacidade de um indivíduo poder controlar sua própria vida, independentemente de sexo ou de raça, nunca foi tão grande como no mundo moderno. Os conflitos surgem quando pessoas que têm menos do que gostariam que a vida lhes tivesse proporcionado sentem inveja daqueles que alcançaram o status, a posição e a riqueza material com que elas sonharam mas nunca conseguiram obter. Este sentimento de impotência é particularmente manifesto naquelas pessoas que trabalham em atividades tediosas ou pouco gratificantes e que percebem ter poucas chances de progredir. Certos problemas associados ao controle do indivíduo sobre a própria vida, como a jactância e os egos excessivamente inflados, também podem se manifestar em executivos e em pessoas investidas de autoridade que delegam tarefas a outrem. O controle sobre nosso próprio comportamento e a capacidade de atuarmos de forma cooperativa em casa e no local de trabalho são requisitos básicos da integração social. Essas três questões básicas, ligação com a terra, sexualidade e poder pessoal, precisam ser atendidas e solucionadas para que o indivíduo possa realmente se concentrar em perseguir as metas psicoespirituais dos chakras superiores. A capacidade de manifestar e de receber amor é uma qualidade fundamental do chakra do coração. Nos 2 últimos capítulos deste livro já discutimos o quanto é importante a lição do chakra do coração. Pode haver sérias consequências quando a ocorrência de algum desequilíbrio nesse centro restringe o fluxo de energia vital para o corpo. O coração, os pulmões, os brônquios e o timo são energizados e fortalecidos pelo chakra do coração. Quando esse importante centro energético é bloqueado, a pessoa pode desenvolver doenças cardíacas, problemas respiratórios e uma suscetibilidade generalizada a doenças ambientais, infecciosas e ao câncer. Além disso, se houver algum bloqueio no chakra do coração derivado de traumas de infância ou de questões relativas a vidas passadas, o coração muitas vezes sofre um estresse quando o chakra se abre. A lição do amor é uma das coisas mais importantes que devemos tentar aprender durante as nossas breves encarnações no plano físico. A lição do amor inclui não apenas os níveis mais elevados de abnegação e sacrifício pessoal, como também a existência de relacionamentos familiares e pessoais amorosos e do amor interior da autoaceitação. Uma vez que os nossos chakras cardíacos estejam abertos e as energias do amor e da alegria possam fluir livremente, os chakras superiores e suas lições especiais tornam-se mais fáceis de aprender. A transformação pessoal e espiritual dependem da abertura do chakra do coração. À medida que os nossos chakras cardíacos vão se abrindo e começamos a sentir mais compaixão e empatia por todos os seres vivos, nós nos aproximamos mais da expressão do amor divino e incondicional da consciência de Cristo, que é a faceia suprema do despertar espiritual em cuja direção todos estamos gradualmente evoluindo. O aprendizado da autodisciplina e da expressão controlada da vontade é outra importante questão relacionada com os chakras superiores e, mais especificamente, com o chakra da garganta. Numa época em que o amor à boa vida tornou-se coisa comum, o desenvolvimento da autodisciplina é um passo importante em direção a qualquer tipo de transformação pessoal ou espiritual. Modificar os hábitos alimentares,
Forçar-se a fazer exercícios e praticar yoga diariamente são aspectos cruciais da autodisciplina que a pessoa precisa adquirir a fim de conquistar realmente a saúde e o bem-estar do todo formado pela mente, corpo e espírito. A comunicação é uma outra importante questão relacionada com o chakra da garganta. Trata-se de uma capacidade que todos nós possuímos, mas que nem sempre manifestamos com a clareza e a honestidade que talvez sejam necessárias. A comunicação é mais do que a simples troca de palavras. Nós também nos comunicamos através do tom de voz, da linguagem corporal, da expressão facial, do toque e de muitas formas não verbais de comunicação energética sutil. Cada um de nós precisa aprender a comunicar melhor seus pensamentos e sentimentos às pessoas que estão em torno de nós e, em especial, para aqueles que ocupam um papel importante em nossos relacionamentos. Quando não nos comunicamos adequadamente com as pessoas à nossa volta, deixando coisas importantes por dizer, o fluxo de energia vital através de nosso organismo se reduz. Acumulamos tensões e estresses que mais cedo ou mais tarde acabam escapando através do corpo e se manifestando na forma de estresse e de diversas doenças físicas. A transparência e profundidade de nossos relacionamentos pessoais, casamentos, relações familiares e papéis profissionais dependem de uma comunicação concisa, eficaz e honesta em todas as suas formas de expressão. As últimas questões dos centros psíquicos superiores, os chakras da testa e da coroa, estão relacionadas com a busca de realização espiritual e de transformação pessoal através da obtenção de uma consciência superior. À medida que um número cada vez maior de pessoas começa a buscar o caminho da iluminação, o desenvolvimento da visão interior, da intuição e da percepção espiritual são questões que lentamente adquirem crescente importância em todo o mundo ocidental. Isto pode ser visto na forma de muitas manifestações externas diferentes à medida que as pessoas buscam a satisfação espiritual através das religiões mais convencionais do Ocidente, tais como o cristianismo e o judaísmo, e das crenças orientais do budismo, taoísmo, sufismo e hinduísmo. A grande onda de interesse pela meditação e pela oração, nos últimos 20 anos, é um indício cada vez mais claro da busca das pessoas por uma maior orientação espiritual. Estamos caminhando para um período da história humana no qual começaremos a observar a transformação de milhares de pessoas neste nosso planeta. Trata-se de uma época em que necessitamos desesperadamente de uma consciência superior mais esclarecida para podermos atacar e solucionar nossos inúmeros problemas sociais, econômicos, ecológicos e planetários. Existe uma poderosa força propulsora que opera a partir dos planos de dimensões superiores e está acelerando o processo de transformação espiritual e iluminação no caso de muitas pessoas. À medida que mais pessoas começarem a meditar e a explorar a orientação interior de seu eu superior, elas irão desencadear uma tremenda energia a ser aplicada na cura e no bem-estar do próprio indivíduo. Através da meditação, as forças Kundalini latentes de muitas pessoas começarão a estimular a capacidade do sistema nervoso a eliminar tensões. Além disso, essas poderosas forças psíquicas começarão a abrir e a purificar os chakras e o próprio cérebro humano a fim de ativar o potencial psíquico oculto da consciência superior. À medida que as vibrações da nova era vão afetando um número cada vez maior de pessoas, o despertar espiritual de milhares de mentes adormecidas irá começar a estimular as energias do amor e da cura, as quais podem acabar transformando o planeta Terra num local de mais paz e equilíbrio. Quando começarmos a curar a nós mesmos e aprender que o medo e a discórdia são a causa de muitas doenças, angústias e sofrimentos, então sim começaremos a substituir o ódio, o preconceito e a desconfiança por amor e cooperação. Quando estamos operando na mente inferior da percepção consciente, tendemos a projetar sobre o mundo as nossas próprias insatisfações e incapacidades. Ao ver os nossos problemas e incapacidades refletidos no rosto daqueles que nos cercam, tendemos a exagerar nossos temores e preconceitos e entramos num círculo vicioso. Muitas vezes temos receio de confessar abertamente os nossos próprios temores, ansiedades e limitações. Para lidarmos com esse ambiente interno assustador, começamos a projetar nossos temores e insanidades sobre o mundo, fazendo com que os problemas pareçam provir do mundo exterior quando, na verdade, eles têm sua origem em nosso próprio ego. A única maneira de romper esse círculo vicioso de confusão mental e doença é através do amor,
do perdão e de uma maior consciência a respeito do potencial terapêutico do amor. Quando começamos a nos perdoar pelos nossos erros e admitimos honestamente que ainda temos que nos aperfeiçoar, damos início ao processo de curar a nós mesmos a partir dos níveis mais elevados do espírito. Só então poderemos realmente amar e aceitar a nós mesmos. Uma vez que estejamos amando a nós mesmos, torna-se mais fácil amar aqueles que estão à nossa volta. Isso não significa que não haja tumultos e agitação em vários lugares do mundo e que não exista muita discórdia nestes tempos de crise. A situação mundial provavelmente irá piorar antes de começar a melhorar. A fim de podermos lidar com um mundo que às vezes parece ter ficado louco, precisamos encontrar um núcleo de paz interior dentro de nós mesmos para que possamos começar a expandir nossa energia de paz e harmonia e fazer com que ela envolva o pobre e agitado mundo que nos rodeia. Quando começamos a encontrar esse centro de paz e compreensão espiritual, a cura ocorre naturalmente. Nós nos tornamos melhores cidadãos e nos dedicamos à preservação do planeta e a servir ao próximo. Precisamos curar a nós mesmos antes que possamos sair pelo mundo e curar o planeta em que vivemos. O primeiro passo dessa longa jornada começa em casa. O ciclo cósmico de regeneração e renascimento, filosofias antigas para uma nova era. Vimos que a medicina vibracional tem a capacidade e o potencial de promover uma verdadeira revolução no campo da cura e do desenvolvimento espiritual. A medicina energética sutil tem a capacidade não apenas de curar a doença no nível físico como também de modificar a consciência do indivíduo, que contribuiu inicialmente para o surgimento da doença. Ao modificar os elementos psicoenergéticos da personalidade que interagem com os fatores tóxicos ambientais a fim de produzir doenças, nós criamos uma cura mais permanente do que aquela alcançada pela mera mitigação dos sintomas no nível físico. A medicina vibracional é de fundamental importância para o aumento dos nossos conhecimentos a respeito dos processos de cura, principalmente porque ela se baseia numa compreensão mais ampla da natureza multidimensional da personalidade. As modalidades de cura vibracional são eficazes porque conseguem atuar sobre os níveis hierárquicos sutis invisíveis da fisiologia humana, os quais incluem os corpos físico e etérico, os meridianos acupunturais, os chakras e nadis, e os corpos astral, mental, causal e espirituais superiores. Tendo descrito a função e a integração entre esses diversos níveis da fisiologia energética e espiritual, precisamos agora nos perguntar como todas essas informações se ajustam ao nosso propósito divino no planeta Terra. Uma compreensão dos níveis superiores da anatomia sutil e de sua influência sobre a nossa vida cotidiana e sobre a nossa saúde nos ajudará a entender de que modo todos estamos intimamente ligados às energias divinas da alma, as quais estão em constante evolução. Nossos corpos físicos superiores são veículos especializados que permitem a expressão da consciência da alma no denso plano terrestre. A consciência de cada alma é, na verdade, uma particularização daquela grande consciência espiritual que chamamos de Deus. Várias filosofias espirituais encaram a época da criação do nosso universo como um período no qual Deus criou simultaneamente todas as almas. Combinando evolução cósmica com teologia, seria possível considerar o Big Bang algo mais importante do que apenas a criação da luz e do hidrogênio interestelar original. Essa foi também a época na qual o Criador, através de uma explosiva particularização das energias da consciência divina, deu origem aos bilhões de almas que iriam habitar o novo universo. Disse que Deus criou os seres humanos à sua imagem. À medida que cada alma foi criada nesse primeiro momento, Deus dividiu-se em seres de luz de menor tamanho, os quais eram representações energéticas da imensa entidade original. Através da evolução consciente desses deuses secundários e da conectividade holográfica do universo, Deus poderia enriquecer e desenvolver o tremendo potencial para a diversidade e o autoconhecimento inerentes à suprema consciência. Esses primeiros seres de luz, ou almas, desenvolveram meios de manifestar as energias etéricas de sua consciência através de formas mais densas de expressão. As formas mais densas, chamadas de corpos físicos, permitiriam que eles conhecessem, por meio de seus sentidos, as maravilhas e belezas dos planetas em evolução. Além do mais,
Isso lhes permitiria vivenciar a experiência de expressar sua natureza emocional através de interações e relacionamentos entre eles mesmos, seu ambiente com outras formas de vida consciente que se manifestassem no planeta em que preferiram encarnar. Como nenhuma entidade poderia desenvolver-se de todas as formas possíveis no decurso de uma única existência nesses veículos densos de expressão, foi criado um contínuo ciclo de regeneração e renascimento como reencarnação. Durante cada existência, a alma encarnada tem a capacidade de participar de muitas experiências diferentes que lhe permitem conhecer as maravilhas, alegrias e tristezas da existência humana. Através de tentativas e erros e de recompensas e punições, a consciência da alma, projetada através dos corpos terrenos, pode aprender a conhecer a vida planetária através de todas as variações concebíveis da forma humana. Através do ciclo da reencarnação, cada alma vem a conhecer tanto o esplendor e as realizações como as dificuldades e tristezas de cada uma das raças e cores existentes. Todas as almas chegam a conhecer a vida tal como ela é nos níveis mais elevados da sociedade e também a simplicidade da labuta diária nos campos e fazendas. Todas as entidades conscientes descobrem quais são as diferenças entre a vida do homem e da mulher nas diversas sociedades. Por meio dessas experiências diversificadas, a alma passa a conhecer a si mesma e a compreender melhor sua natureza emocional, física e espiritual, bem como as muitas expressões diferentes que a vida humana física permite. O mais importante nessa passagem pela Terra talvez seja o fato de a alma vir a conhecer e apreciar a natureza do amor em suas inúmeras formas e a desenvolver uma maior compaixão e desvelo em relação a todas as criaturas de Deus. Todas as almas são seres espirituais de luz que permanecem energeticamente ligadas ao Criador e ao universo do Criador através de um relacionamento de conectividade holográfica. Todas as almas evoluíram como manifestações singulares de um único princípio divino, também conhecido como a lei da unicidade. Apesar dessa unidade entre Deus e o universo, as almas perdem temporariamente as lembranças relativas às suas origens espirituais depois de encarnarem em corpos físicos densos. Na verdade, os corpos espirituais superiores das almas conservam uma consciência cósmica e uma conexão com a força divina. Somente perde a lembrança de suas origens a porção da consciência total da alma que habita a forma física densa. As personalidades terrenas se esquecem de que são manifestações da inteligência suprema porque os mecanismos receptivos de seus cérebros e corpos criam um senso físico de separação em relação aos outros e ao seu Criador. Em parte por causa desse senso de separação em relação a Deus, os seres humanos criaram as religiões e seus rituais numa tentativa de voltarem a se unir às forças criativas da natureza e ao universo físico que parecia exterior a eles. Os seres humanos se esquecem de que o reino de Deus já está dentro de cada um de nós. Jesus encarnou para nos ensinar e nos fazer lembrar dessa simples e esquecida verdade. Em virtude desse mecanismo interno de esquecimento, que é ativado pouco depois da encarnação na forma física, todas as lembranças relativas às existências anteriores são removidas da percepção consciente do ego. Isso permite que cada entidade se desenvolva de acordo com as novas regras e ambientes e sem a influência contaminadora dos conhecimentos e hábitos adquiridos nas vidas anteriores. Cada uma das personalidades individuais projetadas para a encarnação física são na verdade fragmentos de uma única alma maior. A alma total ou espiritual superior adquire o conhecimento completo de todas as encarnações de seus fragmentos de alma de uma forma comparável à consciência coletiva unificada de uma mesma colmeia. Graças à consciência geral de uma comunidade constituída por muitas operárias, zangões e pela rainha, a colmeia funciona como uma única grande entidade ou como um enorme cérebro formado por numerosos coletores de informação móveis e de pequenas dimensões. Considerada a partir de outro ângulo, a alma assemelha-se a uma árvore cósmica. Cada personalidade encarnada ou fragmento de alma enviado pela alma cósmica original é como uma dentre as inúmeras flores que se abrem nos ramos de uma grande árvore. Cada ego de cada ramo da árvore da alma está em constante comunicação com o restante da planta porque é abastecido pela seiva proveniente de um mesmo tronco, de um mesmo sistema radicular. A alma global, portanto, é uma consciência coletiva constituída por muitas encarnações ou personalidades individuais cujos conhecimentos e experiências são urdidos na forma de uma colorida tapeçaria através de uma rede integrada por muitos fios sutis de comunicação psíquica.
A partir das experiências em diversas manifestações diferentes da humanidade, cada alma toma-se capaz de adquirir uma melhor compreensão a respeito de sua capacidade emocional, criatividade intelectual e limitações físicas, além de acabar desenvolvendo uma maior percepção de sua própria natureza espiritual superior. O ciclo de reencarnações apresenta salvaguardas especiais que impedem a perpetuação de pensamentos errados e de ações negativas em relação a companheiros de viagem na jornada da alma em busca da iluminação e da descoberta de si mesma. Esse sistema de créditos e débitos energéticos, baseado em ações positivas e negativas, recebeu o nome de Lei do Karma. A natureza sutil da anatomia das dimensões superiores e sua influência controladora sobre a criação do corpo físico e sua manutenção fisiológica permitem que as energias negativas das iniquidades cometidas em vidas passadas sejam transmitidas para as existências futuras e causem anormalidades sutis na estrutura física e emocional do homem. Ao lutar contra deficiências físicas e doenças, as pessoas conseguem eliminar lentamente o karma de seus atos negativos e redimir suas almas pelos males, tormentos e sofrimentos que possam ter causado a outros em suas vidas anteriores. Muitas vezes, as maneiras pelas quais as pessoas atormentavam os outros no passado voltam para afligi-los em suas vidas futuras de uma forma que lembra simbolicamente o ato negativo original. Os torturadores da Inquisição Espanhola, por exemplo, que cegaram suas vítimas hereges com espadas de ferro aquecidas ao rubro, poderiam eles próprios desenvolver cegueiras incuráveis numa vida posterior. Vários estudos realizados com a ajuda de pessoas clarividentes e através de regressões hipnóticas a vidas passadas sugeriram que essa forma de expressão kármica é válida para explicar as causas que estão por trás de determinadas doenças e fobias. Esse tipo de expressão kármica permite que os algozes acabem compreendendo a verdadeira natureza dos sofrimentos que infligiram ao experimentarem eles próprios alguma coisa semelhante ao que fizeram aos outros. Além do mais, ao superar as dificuldades resultantes dos handicaps infligidos a si mesmo, a pessoa poderá fortalecer-se em sua luta contra a adversidade e desenvolver-se de forma que não teria tido a oportunidade de fazer caso não tivesse sido obrigada a fazer um esforço tão grande para superar os obstáculos colocados em seu caminho. Isto não quer dizer que todos os handicaps sejam originários de vidas passadas. Embora muitos o sejam, alguns são escolhidos pela alma como uma experiência que, quando corretamente utilizada, pode contribuir de forma positiva para o crescimento do indivíduo. O trabalho realizado por Simonton com pacientes cancerosos demonstrou que doenças graves podem modificar o modo de vida dos pacientes. Embora se trate de um tópico que não é abordado em profundidade neste livro, vale a pena mencionar as doenças kármicas porque este é um tipo de problema sobre a qual a medicina vibracional certamente consegue atuar. Ao menos no sentido de fazer com que o indivíduo tenha consciência das razões que estão por trás de algumas doenças e handicaps. Uma vez mais, isso nos leva de volta ao conceito da responsabilidade com a nossa própria vida no que tange à aceitação das consequências de nossas ações, quer elas tenham se originado nesta vida ou numa vida passada. Poucos imaginariam que as emoções negativas e as maldades cometidas em vidas passadas pudessem voltar para afligi-los em sua existência atual sob a forma de alguma doença. Não obstante, isso é possível. Apesar da personalidade encarnante perder as lembranças de suas vidas passadas por ocasião do nascimento, ela permanece ligada às energias espirituais do eu superior através de sua ligação com os seus corpos vibracionais superiores. A alma procura fazer com que a personalidade encarnante tenha mais consciência de si mesma através de diversos métodos, sonhos simbólicos, manifestações de determinadas doenças e disfunções corporais e, ocasionalmente, por meio da comunicação interna direta durante o estado de meditação. O eu superior sempre consegue perceber aquilo que escapa à personalidade consciente. A consciência do corpo causal consegue observar as tendências da personalidade do ego a partir dos níveis causais superiores, e não apenas os efeitos percebidos no plano físico. O eu superior de cada pessoa sabe como as disfunções emocionais podem produzir anormalidades fisiológicas no corpo físico. O eu superior tenta transmitir avisos ao ego antes que uma doença grave se verifique. O eu superior sempre sabe o que está acontecendo realmente em nossa vida e como nossos sofrimentos e angústias podem ser transformados em paz, alegria e satisfação.
Se pudéssemos ter acesso a esses recursos internos do eu superior, encontraríamos uma fonte ilimitada de poder, conhecimento, amor e sabedoria. O eu superior, o corpo causal, contém todas as lembranças e conhecimentos acumulados pela alma em suas passagens pelas inúmeras encarnações em existências passadas. Dentro desse corpo de conhecimentos, existe a sabedoria transformacional que poderia levar a consciência da pessoa a um nível no qual seria capaz de compreender suas verdadeiras origens espirituais, a natureza transitória da vida, da morte e do renascimento e o significado cósmico de sua existência e de sua ligação com o Criador. Quando nossa consciência ascende até um ponto de observação mais elevado, adquirimos maior capacidade de perceber as causas de nossos sofrimentos e das dificuldades que impusemos a nós mesmos. Quando nos tomamos espiritualmente mais conscientes e passamos a ter uma melhor sintonia com a orientação interna de nosso eu superior, os mecanismos através dos quais podemos modificar nossas emoções, nossas mentes, nossos corpos e nossas vidas ficam mais claramente visíveis. As essências florais, por exemplo, contém as mesmas energias de pura consciência que permitem o restabelecimento das ligações entre o superior e o eu inferior. Esses tipos de modalidades curativas vibracionais podem ajudar as qualidades superiores da alma a se manifestarem mais facilmente no nível físico e, assim, contribuir para a cura e para um nível mais profundo de consciência. A humanidade evoluiu através de muitas civilizações que em tempos passados aceitaram como verdade o conhecimento espiritual revelado por curandeiros, sacerdotes e médicos da época. Há vários milhares de anos atrás, quando os seres humanos habitavam um continente conhecido como a terra natal de Lemúria ou Mu, as pessoas estavam mais diretamente ligadas ao seu espiritual superior. A Lemúria existiu no início da história humana, pouco tempo depois do início do ciclo de reencarnações nas formas físicas densas. Na primitiva Lemúria as pessoas viviam com simplicidade. A espiritualidade e o reconhecimento da presença da força divina em todas as coisas faziam parte do cotidiano da vida. Como estavam em sintonia com a natureza e consigo mesmos, os lemurianos eram saudáveis e quase não sofriam de doenças. Eles também eram extremamente sensíveis às forças psíquicas e conseguiam com razoável facilidade ver auras e a luz espiritual em torno de todas as coisas vivas. As informações fluíam de seu eu superior para a consciência desperta sem grandes dificuldades. A comunicação telepática era coisa comum. Os lemurianos conheciam as várias estruturas sutis da consciência que ligavam a forma física e sua consciência elementar inferior à personalidade desperta consciente ou média e a consciência cósmica do eu espiritual superior. As essências florais eram utilizadas basicamente para o desenvolvimento psíquico e espiritual, porque havia poucas doenças para serem curadas. Os havaianos e, em especial, os sacerdotes Kauna, devido a seus conhecimentos a respeito do eu inferior, médio e superior, parecem descender desse povo desaparecido. As ilhas havaianas são os picos das montanhas da Lemúria que afundaram sob as águas do Pacífico muitos séculos atrás. Antes do desaparecimento da Lemúria, muitos indivíduos conseguiram migrar para a massa de terra conhecida como Atlântida, onde floresceu uma das maiores civilizações de todos os tempos. A Atlântida, na verdade, começou como uma civilização agrária, e só muitos séculos depois alcançou o progresso tecnológico de que nos falam as lendas. Os simples lemurianos acabaram sendo absorvidos pelas sofisticadas cidades da Atlântida. Essa assimilação foi provavelmente semelhante ao que aconteceu quando os norte-americanos da zona rural foram absorvidos pelos gigantescos complexos urbanos. Devido à necessidade de se adaptarem ao ritmo de vida mais rápido da sociedade atlante, muitos lemurianos sofreram o que poderiam ser considerados os primeiros casos de distúrbios relacionados com os três. Na Atlântida havia 3 escolas diferentes de pensamento a respeito da melhor forma de se tratar as doenças. Existiam os curandeiros, que tratavam as doenças de acordo com métodos mais espirituais, usando essências de flores, os cristais e a colorterapia. Os membros do clero usavam a homeopatia como um meio de integração entre os métodos científicos e espirituais. Os curandeiros alopatas da época recorriam a ervas, a medicamentos e operações cirúrgicas, tal como a maioria dos médicos se inclina a fazer atualmente. Os curandeiros adeptos de métodos mais naturais, tais como as essências florais, os cristais e a colorterapia,
eram a corrente majoritária no estabelecimento médico da Atlântida. Os alopatas constituíam uma facção minoritária e eram considerados bastante radicais pelos curandeiros naturais da época, sendo que muitos chegaram a ser perseguidos por causa de suas ideias. Este é um fenômeno interessante quando visto a partir de uma perspectiva kármica ou reencarnacionista, já que atualmente a antiga atenção que os atlantes dedicavam aos sistemas de cura natural e espiritual foi substituída por uma maior ênfase nos métodos alopáticos de tratamentos. Muitos dos integrantes do movimento Atlante em favor dos métodos naturais de cura que acabaram se envolvendo em perseguições com fios médicos alopatas provavelmente são hoje médicos holísticos atacados por seus métodos radicais de tratamento. De um ponto de vista kármico, poder-se-ia dizer que a situação se inverteu por completo. Os sofrimentos infligidos pelos algozes da Atlântida podem ter voltado para afligi-los. A cultura atlante desenvolveu-se e veio se transformar no ponto mais elevado da civilização. Os cientistas atlantes eram extremamente habilidosos na arte da cura e na manipulação da própria força vital. Assim como os lemurianos, antes deles, os atlantes também eram grandes peritos em comunicação e em percepção psíquica. Eles tanto desenvolveram suas tecnologias psicoenergéticas que chegaram até mesmo a adquirir a capacidade de manipular experimentalmente a expressão genética de diversos seres vivos. Tal como a ciência atualmente está começando a redescobrir. Comparados aos da Atlântida, os experimentos modernos na área da recombinação do DNA de bactérias seriam considerados primitivos. À medida que os atlantes adquiriam um maior controle sobre a natureza, sua sociedade começou gradualmente a se modificar. As pessoas começaram a perder de vista a harmonia original com a natureza e a dimensão espiritual da vida. Muitos se tornaram adeptos da boa vida e passaram a utilizar suas recém-descobertas capacidades para satisfazer todos os caprichos dos sentidos sem respeitar a ordem natural das coisas vivas. Nos últimos dias da Atlântida, antes de sua destruição definitiva, o mal e a perversidade atingiram níveis nunca vistos entre determinados setores da população. A sociedade havia lentamente se dividido entre duas grandes facções opostas. O grupo espiritualista original, que ainda seguia o que era conhecido como a lei da unicidade, isto é, os ensinamentos do Deus único, e acreditava na unidade de todas as formas de vida, permanecia fiel às suas orientações superiores e lutava para conservar o equilíbrio e a igualdade entre todas as pessoas. O outro grupo, conhecido como Filhos de Belial, eram os traficantes de poder e os corruptores dessa sociedade. Os Filhos de Belial utilizavam as tecnologias dos cristais para torturar e obter poder. No final, os líderes dos Filhos de Belial, embriagados pelo poder, provocaram uma catástrofe ambiental que recaiu sobre o povo e o próprio continente da Atlântida. A Atlântida acabou sendo completamente destruída e foi engolida pelas ondas. As pessoas mais espiritualizadas puderam ver a aproximação do fim da Atlântida e se prepararam para retirar do continente suas maiores realizações no campo da cura, da filosofia e da tecnologia, além dos seguidores da lei da unicidade. Antes que ocorresse a submersão total de sua terra, eles já planejavam formas de levar os importantes registros a respeito dos maiores avanços da civilização atlante para locais seguros, onde as informações e a tecnologia poderiam ser preservadas para as futuras gerações, quando as pessoas pudessem aprender a utilizar com sabedoria esses poderes espirituais sobre a natureza. Dentre aqueles que escaparam da destruição, houve 3 grupos principais que levaram os registros e os ensinamentos até terras distantes. Eles levaram consigo suas práticas espirituais e hábitos de vida mais comezinhos, na esperança de que pudessem dar prosseguimento às mais elevadas tradições da vida atlante de seus ensinamentos espirituais, incluindo as ideias relativas à unidade na consciência entre todas as coisas vivas e seu dedicado Criador. O primeiro desses grupos foi para o Egito, embora grupos menos numerosos tenham chegado até a Europa, a Ásia e locais como o Tibete. Um outro grupo viajou até a costa do Peru, na América do Sul. Um terceiro grupo ainda conseguiu migrar para a América do Norte. Pode-se encontrar evidências da antiga influência da cultura atlante nos símbolos comumente usados nas esculturas de pedra feitas pelos antigos índios sul-americanos, nos hieróglifos do Antigo Egito e nos trabalhos dos índios norte-americanos. Além disso, o uso da forma piramidal na arquitetura,
com fins de iniciação e adoração, pode ser visto nas antigas construções cerimoniais da cultura azteca, nas pirâmides do Egito e nas estruturas piramidais consumidas por uma tribo pré-histórica de índios da América do Norte. As velhas lendas dos índios sul-americanos, norte-americanos e do Antigo Egito ainda falam a respeito do terrível dilúvio que ocorreu quando a Atlântida foi submersa pelas águas do mar. O oceano no qual o continente desapareceu, o Atlântico, ainda leva o seu nome. No caso daqueles que emigraram para o Egito, a introdução dos conhecimentos relativos aos antigos sistemas de cura vibracional na cultura egípcia produziram uma civilização mais avançada do que qualquer outra que já tivesse se desenvolvido naquelas regiões. O contato com os antigos atlantes e com seus conhecimentos especializados sobre as artes da cura e as práticas espirituais modificaram determinados aspectos da sociedade egípcia. Muitas das velhas lendas egípcias sobre os deuses mais antigos, incluindo a história de Tot, que trouxe o conhecimento da ciência e da cura para o Egito, são baseadas em traduções das histórias originais dos migrantes da Atlântida, os quais chegaram a essa terra no ano 10.000 a.C. Durante um período de várias centenas de anos houve no Antigo Egito um novo nível de cultura e civilização baseado no alinhamento com a natureza dimensional superior da humanidade e na ativação dos potenciais inatos para a percepção psíquica e espiritual. Houve uma época no Egito em que ciência e religião estavam efetivamente unidas. Os sacerdotes iniciantes dedicavam-se às artes da cura, preservando muitas das tradições atlantes relativas a curas com essências florais, color-terapia e diversas outras modalidades de tratamento baseadas no uso de energias sutis. Os curandeiros dividiam-se em 3 tipos principais. Havia aqueles que usavam ervas. Eles ministravam diversos preparados médicos e herbáticos a fim de contribuir para o processo de cura. Havia também aqueles conhecidos como curandeiros da faca, os cirurgiões do Antigo Egito. Alguns dos velhos papiros que sobreviveram a essa época indicam que eles possuíam grande habilidade cirúrgica. A técnica cirúrgica da craniotomia, por exemplo, utilizada para retirar coágulos sanguíneos produzidos por traumatismos, a fim de eliminar a pressão exercida por eles contra o cérebro, é muito parecida com os métodos modernos. Em lugar de suturas, porém, eles usavam cera derretida para selar a pele em torno da incisão. Além do mais, o local da cirurgia era envolvido por um tecido de algodão que fora carregado pelo sacerdote com a vida de Ptah. Esta foi uma forma de cura psíquica semelhante àquela usada atualmente pelas enfermeiras que aplicam toque terapêutico. O algodão carregado pelo curandeiro era aplicado ao ferimento a fim de estimular o rápido fechamento da ferida e evitar a infecção. O último dos 3 grupos talvez seja o mais interessante. Os curandeiros desse grupo utilizavam as habilidades psíquicas e clarividentes para fazer diagnósticos e promover cura. Alguns desses eram altos sacerdotes de Anubis. Eles tinham a capacidade de enxergar com os olhos do espírito e podiam examinar tanto o corpo como o campo externo da aura para diagnosticar anormalidades físicas, ferimentos, problemas psicológicos e influências kármicas. Alguns sacerdotes, conforme já mencionamos, podiam efetuar curas tanto diretamente, com o uso das mãos, como a grande distância, através da mente. Outros tinham a capacidade de retirar psiquicamente o indivíduo do corpo físico e levá-lo para a forma astral, caso fosse necessário realizar alguma cirurgia. Esta era uma extraordinária forma de anestesia sem uso de medicamentos. Os sacerdotes eram cuidadosamente treinados para usar sensatamente suas habilidades e ajudar as pessoas da região do Egito a desenvolverem um nível mais elevado de saúde e equilíbrio mental, corporal e espiritual. Assim, os cientistas e sacerdotes constituíam um único grupo. As doutrinas religiosas e científicas eram baseadas no conhecimento integral e na percepção psíquica da anatomia multidimensional humana e de suas relações com o processo de reencarnação. A antiga sabedoria foi cuidadosamente salvaguardada pelos sacerdotes porque eles sabiam que o poder inerente às habilidades psíquicas e às tecnologias psicoenergéticas poderiam mais uma vez ser mal utilizadas por pessoas desprovidas de uma consciência espiritual, como acontecera com os filhos de Belial nos últimos anos da antiga Atlântida. Essa fase de grande integração espiritual estendeu-se por vários milhares de anos da história egípcia. Lamentavelmente, a corrupção acabou se estabelecendo entre os sacerdotes e as estruturas da sociedade.
Muitos conhecimentos e boa parte da sabedoria espiritual acabaram se perdendo. Os velhos sacerdotes haviam previsto que o clero corrupto acabaria fazendo mau uso dos conhecimentos da antiga Atlântida. Assim, os velhos documentos foram preservados em locais especiais como, por exemplo, a Pirâmide dos Registros. Uma descrição dessa antiga câmara é apresentada nos escritos de Edgar Cayce. Até o momento, eles não foram descobertos pelos arqueólogos. Esses documentos deveriam ser mantidos ocultos até uma época futura na qual pessoas dotadas da correta orientação espiritual pudessem lidar de forma responsável com os antigos e poderosos conhecimentos da tecnologia Atlante. Algumas histórias de feitos miraculosos realizados pelos anciãos da antiga Atlântida e dos conhecimentos que introduziram na cultura egípcia sobreviveram à passagem dos séculos graças às lendas e à mitologia egípcia, que chegaram até os nossos dias em virtude dos hieróglifos que cobrem as paredes dos templos egípcios. Em razão dos múltiplos significados simbólicos de determinados conjuntos de hieróglifos, algumas das traduções esotéricas originais dos escritos dos antigos egípcios permaneceram ocultas até mesmo para os modernos egiptologistas. A pirâmide dos registros ainda está por ser descoberta. Ela talvez seja uma câmara de cristais oculta no interior da grande pirâmide de Quéops. Todavia estamos nos encaminhando lentamente para o momento em que esses esconderijos secretos do conhecimento atlante serão desenterrados e seu conteúdo revelado após muitos séculos de silêncio. A abertura da câmara depende da elevação da consciência espiritual de um número de pessoas suficientemente grande para permitir que os poderosos conhecimentos armazenados nos registros ocultos sejam compreendidos e utilizados de forma responsável. Quando esses registros se tornarem públicos, é possível que boa parte da história antiga tenha de ser reescrita. Os registros deverão confirmar coisas que muitos já sabem no último de seus corações e mentes. Depois da queda das dinastias espirituais do Egito, parte da antiga sabedoria foi preservada e se transformou no que posteriormente ficou conhecido como as antigas escolas de mistérios da Grécia. Uma vez mais, os conhecimentos relativos às origens espirituais do indivíduo e à sua anatomia vibracional sutil continuaram a ser ensinados, ainda que secretamente, durante muitos anos. Os ensinamentos da antiga sabedoria ensinaram a muitos iniciados no esoterismo as poderosas maneiras pelas quais as emoções podiam afetar os corpos sutis. Os que ensinavam nas escolas de doutrinas secretas exigiam que os aspirantes tivessem a mais pura motivação em seus corações e em sua orientação espiritual. Muitos dos ensinamentos eram na verdade coisas muito simples como, por exemplo, a regra de ouro: não faça aos outros aquilo que você não gostaria que os outros lhe fizessem. Foi-lhes apresentada a assim chamada Lei das Equivalências, a qual estabelece que os acontecimentos no plano físico correspondem a ações equivalentes que ocorrem nas esferas superiores de influência vibracional. Ao longo dos sucessivos séculos, professores especiais encarnaram em diferentes regiões do mundo com a missão de reensinar a antiga sabedoria espiritual à humanidade de uma forma que as pessoas simples da época pudessem entender. Para o Extremo Oriente vieram Lao Tse, Confúcio, Buda, Zoroastro, Maomé e outros, a fim de mostrar como era acertado seguir o caminho espiritual. Depois da encarnação dessas vigorosas almas surgiram novas religiões e escolas de filosofia a fim de levar seus ensinamentos a um mundo ávido de saber espiritual. Para o Oriente Médio, veio um dos maiores mestres de todos os tempos, o qual literalmente mudou o curso da história. Esse mestre, obviamente, foi Jesus, também conhecido como Yeshua, o filho de José, um simples rabino hebreu que veio para nos fazer lembrar o quanto é bela nossa herança espiritual e nos guiar até ela. Embora a Bíblia e os livros de história não registrem este fato, pois algumas dessas fontes de referência foram adulteradas através dos séculos, Jesus na verdade passou parte de sua vida viajando pelo Egito, pela Grécia e por outros lugares a fim de conhecer os mistérios e as filosofias espirituais de outros povos. Jesus tornou-se proficiente em demonstrar diversos poderes espirituais. Ele realizou curas através da imposição das mãos, conforme está documentado na Bíblia. Por causa dos primitivos povos do deserto aos quais ele pregava, Jesus teve de apresentar suas lições sobre a espiritualidade na forma de parábolas simbólicas. Estas histórias não foram feitas para serem interpretadas ao pé da letra, como muitos o fazem, mas sim de acordo com seu significado simbólico.
Embora muitos cristãos modernos não saibam, Jesus também falou sobre a reencarnação. Todavia, as partes da Bíblia original que faziam referência à reencarnação foram suprimidas em 555 d.C. por um poderoso Papa católico em cuja opinião essas informações a respeito de vidas passadas e futuras iriam interferir com o poder religioso da Igreja. A ressurreição de Jesus foi uma demonstração do princípio reencarnacionista de que a consciência subsiste depois da morte do corpo físico. Ele tentou ensinar as pessoas a não temer a morte e a encará-la como um processo natural do ciclo de vida, morte e renascimento da consciência da alma através de suas várias reencarnações. Jesus demonstrou a um mundo repleto de almas perdidas e esquecidas que a lição mais importante que deveriam aprender era o amor. Ele disse às pessoas que deveriam aprender a perdoar os outros e tentar transmitir amor e luz a todas as pessoas. A respeito de seus numerosos milagres, Jesus disse: "Essas coisas que eu faço, vocês as farão ainda maiores." Através dos séculos, as pessoas aceitaram Jesus como o único e verdadeiro Filho de Deus. Esta é, na verdade, uma interpretação equivocada. Jesus na realidade veio nos ensinar que todos somos filhos de Deus. No início, quando Deus dividiu a entidade divina em muitas unidades menores de consciência que posteriormente se transformaram nas almas da humanidade, isso foi feito através do poder criador do pensamento. Poder-se-ia dizer que essas almas são resultados de um ato divino de tremendo poder criativo. Nós, que somos almas em evolução ou fragmentos da consciência de Deus, fomos produzidos pela mente divina. Nós somos filhos de Deus. Isto é o que Jesus tentou nos dizer. As verdades, porém, foram perdidas e deturpadas pela interpretação literal do que pretendia ser apenas uma alegoria aos ensinamentos mais importantes de Jesus: aprender a amar a nós mesmos e aos outros, perdoar, orar e dar graças ao Criador, conservam hoje a mesma importância que tinham 2000 anos atrás. Vimos de que modo as distorções da nossa natureza emocional e os bloqueios na nossa capacidade de amar e perdoar podem produzir perturbações e desequilíbrios em nossos chakras e em nossa anatomia energética sutil. Quando alguém apresenta uma debilidade nos sistemas energéticos fisiológicos corporais, produzida por desequilíbrios emocionais, mentais e sutis, e está exposto a fatores tóxicos ou infecciosos ambientais, o resultado frequentemente é a ocorrência de doenças. Graças às sofisticadas tecnologias da nova era, que os cientistas espiritualistas estão utilizando para demonstrar a existência da nossa estrutura anatômica sutil, nós finalmente estamos começando a compreender o verdadeiro significado espiritual do que Jesus e muitos outros nos ensinaram através dos séculos desde a época da Lemúria e da Atlântida. As descobertas que estamos fazendo hoje na verdade são mais manifestações reencarnacionistas da velha sabedoria espiritual que se originou nessas antigas porém avançadas civilizações. Os princípios básicos, tanto da cura holística e natural como da medicina têm de fato milhares de anos de idade, remontando à época da Atlântida e da Lemúria. Por intermédio de um contínuo ciclo de regeneração e renascimento, essas ideias vieram mais uma vez à tona para permitir o desenvolvimento de métodos de cura espiritual que talvez ajudem a aliviar boa parte dos males que a humanidade infligiu a si mesma. A homeopatia, as essências florais e o uso da luz solar, das cores e dos cristais com propósitos terapêuticos são na verdade uma arte muito antiga. É graças a uma gradual alteração na consciência da nova geração da comunidade médica e científica que o ambiente espiritual e intelectual se aprimorou o suficiente para que essas poderosas modalidades de cura pudessem novamente subir à superfície para ver a luz do dia. A medicina vibracional vista como a ciência espiritual do futuro, o próximo passo evolutivo na transformação pessoal e planetária. A medicina vibracional ou energética finalmente encontrou validação na ciência moderna graças à nossa visão einsteiniana da matéria como energia, especialmente quando esse conceito é aplicado ao estudo dos sistemas biológicos enquanto campos interativos de energia. Em outras palavras, o ponto de vista einsteiniano considera os seres humanos a partir de uma perspectiva dimensional superior, de acordo com a qual eles são formados por diversos campos de energia contidos um dentro do outro. A própria matéria,
desde as partículas subatômicas infinitas e mais até o nível do corpo físico e dos corpos vibracionais superiores, é agora vista como uma forma de energia dinâmica submetida às limitações impostas por campos flutuantes de energia. Vimos que os experimentos na área da física de partículas de alta energia, da fotografia Kirlian e da holografia, e também os estudos dos efeitos da cura psíquica sobre os sistemas biológicos serviram para nos ensinar novas maneiras de compreender que todos os processos vivos apresentam a natureza de campos energéticos. À medida que começarmos a encarar os seres humanos como seres espirituais e multidimensionais constituídos de luz, poderemos principiar a compreender os poderosos efeitos dos métodos de cura vibracionais, os quais fornecem a organismos quantidades específicas de energia sutil para promover a cura através da reintegração e do realinhamento da nossos complexos mente/corpo/espírito. Os métodos de cura vibracional atuam de modo a reequilibrar as perturbações estruturais e de fluxo energético no contexto de nossos campos energéticos interativos de múltiplos níveis. Muitas das energias do que fazem parte do universo etérico e dos universos de dimensões superiores da anatomia sutil humana vibram em velocidades maiores que a da luz. A física da-se chamada energia magnetoelétrica, prevista pelas equações de Einstein, encerra os elementos fundamentais para a decifração dos princípios científicos subjacentes ao comportamento dos fenômenos vibracionais superiores. Nossos pensamentos e emoções são, na verdade, manifestações dessa energia especial. Para que a medicina e a psicologia façam realmente progressos ao longo das próximas décadas, é preciso que comecemos a encarar nossos problemas emocionais como desequilíbrios energéticos que afetam o funcionamento da nossa anatomia física e sutil. Se pudermos aceitar a ideia de que essas perturbações emocionais resultam em parte de problemas nos campos energéticos sutis da fisiologia humana, então poderemos começar a utilizar outras formas naturais de energia sutil que possam eliminar ou corrigir os problemáticos desequilíbrios. Como os remédios homeopáticos, essências florais, elixires de pedras preciosas, cristais e as energias das cores afetam os campos de energia sutil do corpo humano. Essas terapias vibracionais podem atuar fortemente contra os 13 as doenças. Nos próximos 20 anos, testemunharemos a criação de toda uma nova disciplina científica relacionada com as aplicações da energia à consciência e à fisiologia sutil humanas. Os cientistas espiritualistas começarão a expandir os limites da ciência de modo a incorporar a ela os fenômenos energéticos superiores. A humanidade vive um momento extraordinário e decisivo de sua história. O desenvolvimento de novas tecnologias nas áreas da farmacologia, da cirurgia e dos sistemas eletrônicos de formação de imagens para fins de diagnóstico, permitiu que a medicina tradicional se desenvolvesse muito neste nosso século e que continuasse a caminhar em direção a extraordinários avanços no tratamento de doenças graves. Fizemos grandes progressos no tratamento de muitas doenças infecciosas comuns e nos meios de amenizar os problemas causados por ataques cardíacos e por diversos tipos de câncer, além de descobrirmos maneiras mais eficazes de controlar a hipertensão e as doenças renais. A medicina ortodoxa é um campo maravilhoso no qual estão surgindo constantemente novas descobertas. Não se pode negar que a medicina moderna tenha melhorado significativamente as condições de vida da humanidade, visto que muitas pessoas teriam morrido prematuramente não fosse por alguns dos milagres produzidos por suas descobertas científicas. O problema é que os métodos da medicina ortodoxa ainda não são eficazes no tratamento das verdadeiras causas das doenças. Os médicos tradicionais podem tratar os efeitos das doenças, teriam eles, porém, a capacidade de tratar os precursores emocionais, mentais, bioenergéticos e espirituais das mesmas. No presente momento, nós simplesmente não podemos dispensar os medicamentos convencionais e a cirurgia. Nossos conhecimentos na área da medicina convencional ainda se encontram num estágio incipiente. O atual sistema de assistência médica dos Estados Unidos faz com que as pessoas tenham dificuldade para obter uma cobertura de seguro para qualquer tipo de assistência médica que não seja proporcionado por médicos ortodoxos. Considerando as coisas a partir de um ponto de vista econômico, as organizações que pagam aos médicos pela assistência prestada ainda encaram o modelo newtoniano de medicina como a única modalidade válida de tratamento. Assim,
aqueles que dependem da assistência médica coberta por essas organizações só podem recorrer aos métodos ortodoxos de tratamento. Embora os terapeutas holísticos estejam ganhando espaço, o sistema demora a mudar. Conquanto a pessoa tem obviamente a opção de pagar de seu próprio bolso pelas vitaminas, essências florais e remédios homeopáticos, nem todos podem custear essas despesas. De maneira geral, porém, muitos remédios naturais e energéticos sutis costumam ser bem mais baratos do que os tratamentos farmacológicos convencionais. As medicinas vibracional e holística não devem ser limitadas exclusivamente à classe média alta para cima. Este é um tipo de sistema de cura que deveria estar ao alcance de todos os que têm a mente aberta e estejam suficientemente interessados em experimentá-lo. Infelizmente, porém, o crescente custo da assistência médica nos Estados Unidos fez com que muitas pessoas tivessem de recorrer a alguma espécie de seguro de saúde para atender às necessidades médicas de suas famílias. Em virtude do comportamento dessas organizações quanto ao pagamento dos serviços, a tendência ainda é no sentido de estimular a aplicação de tratamentos médicos convencionais. Uma nota otimista em relação a este assunto é que diversas dessas organizações, incluindo a Cruz Azul, estão adotando programas de prevenção de doenças. Elas descobriram que sai muito mais barato prevenir as doenças do que tratá-las. Esperemos que esses sinais positivos indiquem efetivamente o rumo que as coisas vão tomar no futuro. À medida que os terapeutas adeptos da medicina vibracional começam a obter maior quantidade de dados clínicos a respeito da eficácia de seus métodos de tratamento e que um número maior de médicos holísticos se posiciona a favor do uso desses métodos energéticos sutis, poderemos acabar testemunhando o surgimento de organizações de assistência médica que irão cobrir não apenas os tratamentos clínicos e cirúrgicos ortodoxos, mas também o uso de essências florais, de remédios homeopáticos, da máquina de voo e de outros sistemas de diagnóstico eletroacupunturais, além de muitos outros procedimentos semelhantes. Infelizmente, porém, a companhia de seguro médico do futuro ainda está longe de tornar-se realidade, principalmente por causa da força política e das opiniões dogmáticas de organizações hostis como, por exemplo, a Sociedade Americana de Medicina. Para as mentes newtonianas dos membros dessa associação, boa parte da medicina vibracional é vista como charlatanismo. Por isto é tão importante que a medicina vibracional e as relações anatômicas sutis entre a saúde e a doença sejam cientificamente comprovadas através de pesquisas médicas que utilizem os novos aparelhos de exploração por formação de imagens, os quais podem demonstrar na teoria e na prática a validade desse método de diagnosticar doenças. A medicina ortodoxa foi um passo importante e necessário na evolução das modernas ciências da cura. A física newtoniana também foi uma etapa importante do processo que resultou no reconhecimento dos modelos einsteinianos acerca da relatividade e da teoria dos campos energéticos. A medicina moderna, conforme discutimos nos 3 primeiros capítulos, baseia-se principalmente nos modelos newtonianos de comportamento mecanicistas. Trata-se de uma maneira de ver as coisas que agora precisa ser expandida e aperfeiçoada de modo a incorporar as descobertas mais recentes da ciência. Da mesma forma como Einstein inicialmente foi tido como louco, quando expôs pela primeira vez suas teorias radicais, hoje também se considera que muitos dos atuais defensores da fisiologia energética e vibracional já estão passando dos limites. Este frequentemente é o destino das ideias que estão um pouco à frente de sua época. Foi preciso mais de 60 anos para que os cientistas começassem a validar o que Einstein havia lhes dito. Agora ele é considerado um gênio. Esses exemplos comuns de obstáculos ao progresso servem para dar uma ideia das dificuldades de aceitação encontradas por pioneiros como os terapeutas adeptos da medicina vibracional, os quais também estão um pouco adiante de seu tempo. Infelizmente, porém, o crescimento muitas vezes é um processo penoso, não apenas para as pessoas mas também para as culturas e civilizações humanas. À medida que evoluímos em direção a novos modelos científicos e adotamos a visão einsteiniana do universo, de acordo com a qual a matéria, a energia e os sistemas fisiológicos são campos interativos de energia, os médicos começarão lentamente a substituir as velhas técnicas cirúrgicas e farmacológicas por métodos de tratamento mais sutis e menos invasivos.
Os novos sistemas de medicina energética sutil irão não apenas aliviar os sintomas das doenças, como faz a medicina tradicional, mas também tratar as causas emocionais, mentais, bioenergéticas, ambientais, sutis e espirituais das enfermidades. Os médicos vibracionais do futuro não se limitarão a receitar pílulas e injeções. Eles serão terapeutas e sensitivos e, além disso, irão diagnosticar desequilíbrios emocionais e distúrbios bioenergéticos que possam eventualmente se manifestar na forma de doenças em seus pacientes. Eles terão a capacidade de identificar os fatores bioenergéticos que podem predispor as pessoas à doença e de ajudar seus pacientes a prevenir a ocorrência de doenças, ensinando-os a mudar esses fatores que provocam desequilíbrios. Os médicos